Vamos cantar com alegria? Continuar cantando com alegria? E continuar para o resto dos nossos dias cantando com alegria. Porque o Senhor é o maior motivo da nossa alegria. Amém? Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre nós, e o seu sangue sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Quem foi? Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. A igreja, toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Vou me render aos teus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos teus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos teus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos teus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos teus pés, vou me lançar, tudo entregar. Vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis.
trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deu para cansar mais uma vez, hein? Agora esquentou. Amém. Entregamos ao Senhor, tudo entrega, tudo entrega. Tudo. Essa canção que nós vamos cantar, ela tem como título Toma o Teu Lugar. E reina sobre a minha vida, Pai. Tudo quero te entregar. Entrega o meu pensar, o meu pesar. Entrega o meu sorriso, entrega as minhas dores. Tudo entrega. Tudo é entregar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor essa canção. Cante o Senhor. Venho hoje entregar meu sorriso, meu pensar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Como que você cantar essa canção? Ela diz assim, ó: toma o teu lugar. Cante ao Senhor bem alto, cante assim, ó: reina sobre a minha vida. E reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar. Cante ao Senhor, reina, Senhor. E reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos seus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Vamos cantar ao Senhor. Toma o teu e toma o teu lugar. Reina, Senhor, e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar. E reina, Senhor, e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Reina sobre a nossa vida, Senhor. Oh, reina sobre nós. Reina no meu coração. Eu convido você a levantar sua voz, dizer ao Senhor que abale tudo. O nome de Jesus tem poder, cante isso. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar. Reina, Senhor, e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar. Reina, Senhor, e reina sobre minha vida.
tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaura a essência, meu Senhor. Cantamos a Ele. Venho hoje me render, tua vontade obedecer, eis a minha entrega. Toma o teu. Cante isso a Ele. Toma, Senhor, toma o teu lugar. Pede ao Senhor, reina, Pai, Sobre minha vida, oh, sobre reina, minha vida. oh, reina, Senhor. Você pode aplaudir ao nosso Senhor Jesus. Reina, Senhor, sobre a nossa vida. Toma o teu lugar sobre nós. Toma o teu lugar sobre nós. Essa é a nossa oração essa noite, ó Pai. Obrigado. Somos gratos a Ti. Este é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. A igreja pode levantar em adoração. Cante ao Senhor. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Nada sou. E eu perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Cantamos ao Senhor. Levante sua voz em adoração. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. E eu
sem ti. Nada sou sem o teu amor. Nada sou, Senhor. Entregamos a tudo, Senhor, nosso respirar. Não somos nada sem ti. Faça essa oração essa noite. Pai, nada somos sem ti. Senhor, seja o centro da minha vida, Senhor. Tu és o centro do meu respirar, meu Senhor. Eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Aplauda ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Pode se sentar. Glória a ti, ó Pai. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o meu respirar, né? Não existe nada mais essencial para a nossa vida do que poder respirar. E nós, ainda mais que sobrevivemos a uma pandemia, onde uma das ações mais nociva, mais danosa do vírus, era atacar justamente o nosso sistema respiratório. A gente respira todos os dias, a gente inspira, expira, mas quase não nos damos conta que essa é uma ação de Deus, graciosa de Deus na nossa vida. E às vezes a gente se acha até no direito de achar que é obrigação de Deus de nos dar vida, de nos dar tudo aquilo que queremos. Mas não, viver é uma dádiva de Deus. E a canção disse, este é o meu pão, né? Este é o meu pão. E hoje de manhã, o texto que eu compartilhei com a igreja, e falou muito, muito, muito comigo durante a semana, é a tentação de Jesus, né? Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Imagina, a respiração de Jesus tinha que ser cadenciada para não desperdiçar o pouco de energia que ele tinha. Porque ali ele estava na fronteira entre a vida e a morte. Tudo em nome de Deus. Jesus não estava ali porque cometeu pecado, Jesus não estava ali porque fez algo de errado. Estava ali para satisfazer a vontade do seu Pai. E na sua maior privação, a pergunta ou a proposta do diabo é para que você continue respirando. Por que você não transforme essas pedras em pães? Em outras palavras, por que você não resolve as suas fomes através de mágicas? Por que você não faz de maneira instantânea aquilo que você tanto necessita? E essa continua sendo a nossa tentação. Querer que Deus resolva na nossa vida de maneira instantânea aquilo que Ele já determinou fazer de maneira cadenciosa. Não sei se existe essa palavra. Mas na cadência de Deus, no tempo de Deus. Quando nós cantamos essa canção e diz, tua vontade, nós temos que nos arremeter qual é o papel que Jesus está exercendo verdadeiramente na nossa vida. Ele é o nosso respirar mesmo.
Ou respiramos outros ares e só lembramos de Jesus em momentos como esse? Ele é o nosso pão nosso de cada dia, necessário para a nossa vida? Ou ele tem funcionado mais como saueno das nossas indigestões existenciais? Porque quando nós cantamos, nós estamos indiretamente também orando, também falando com Deus. Quando nós cantamos, nós também estamos tentando expressar, ainda que através de canções, qual é o sentimento que anda determinando, direcionando o caminho que nós tanto buscamos em Deus. Alegria, felicidade, estabilidade familiar, estabilidade financeira. São todos desejos pertinentes, são todos desejos que antes de ser nosso, é o de Deus para a nossa vida. Mas a grande pergunta que fica, para até prosseguirmos na liturgia do culto, é: ele tem sido o seu respirar? Ele tem sido o seu pão, o seu alimento essencial e necessário na sua vida? Ou viveremos na perspectiva que o diabo tenta nos enganar há séculos, querendo nos fazer acreditar que religião é magia, que basta um passe de mágica e tudo se resolve? Respirar, Deus, que aliás é a tradução para espírito, né? Tanto no hebraico quanto no grego, significa algo que vem de dentro de nós. É aquele fôlego, aquele sopro de vida que Deus fala em Gênesis, é que tem que estar em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos. Por isso, eu convido você, se você quiser, a tirarmos um tempo de oração. Oração individual, mas oração coletiva. Como assim, pastor? Primeiro, orar por você. Qual tem sido o seu respirar? Qual é o fôlego de vida que você tem inalado, você tem colocado para dentro da sua alma, e o que de vida tem sido produzido na sua vida? Porque quando é produzido na sua vida, automaticamente é produzido na sua família, é produzido na sua esfera de trabalho e é produzido na sua comunidade espiritual. Nós só trazemos para o culto aquilo que nós respiramos de Deus durante a semana toda. Aqui é só a cereja do bolo, se é que podemos dizer assim, entre aspas. Qual tem sido o seu respirar? E orar coletivamente é dizer que através das suas inspirações, você passe a inspirar outros. Seja você a expressão mais precisa, mais exata dessa canção. Senhor, eu nada sou sem ti. Como o apóstolo João fez questão de enfatizar, Ele é a nossa videira, sem Ele, nada nós podemos fazer. Quando nós cantamos essa canção, nós somos convidados a refletir qual é o nível de dependência de Deus que nós temos. Ou será que nós já não nos transformamos no próprio Deus da nossa escolha, da nossa vida? Fazemos as nossas escolhas, queremos impor do nosso jeito. Jesus nos ensina que a vontade de Deus é soberana. Então, se você quiser, se você puder, vamos tirar um momento de oração, onde você vai orar acerca da vontade de Deus para a sua vida. Talvez tenha uma área da sua vida que você está enfrentando um deserto, assim como Jesus enfrentou. E você talvez esteja esperando aquilo que o diabo propôs para Jesus. Transforma essas pedras em pães, faça algo mágico. E a gente sabe que mágica não restaura relacionamento, mágica não transforma caráter, mágica não muda, mágoa. O que muda? A presença do fôlego de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós. E já que o Espírito Santo está aqui, e acreditamos que uma comunidade que produz vida, que seja soprado no seu coração. Do jeito que você estiver. Se você quiser se levantar, se levante. Se quiser ficar sentado. Inclusive, orar também é uma opção. Porque revela como anda o nosso relacionamento com Deus. Revela como nós dependemos de Deus.
Revela até quando nós estaremos tentando fazer do nosso jeito. Mas talvez o Espírito de Deus, na sua infinita misericórdia, alcance o seu coração nessa noite e te convença, me convença de tudo aquilo que precisa ser mudado através da palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos primeiramente apresentar diante do Senhor os nossos corações, ó Pai. Acabamos de cantar aqui que esse é o nosso respirar. Essa fundamentalidade, essa necessidade que nós temos de que sem ar nós não conseguimos viver. Mas quantas são as vezes que a vida nos sufoca, que a vida, Senhor, parece que prende o nosso pescoço, tentando arrancar de nós esse último fôlego de vida, Senhor. Nos levando a muitas vezes a desacreditar na ação do Teu Espírito em nós. E o que nós queremos nessa noite é experimentar esse fôlego de vida, é experimentar esse sopro divino, é experimentar essa ação sobrenatural do Senhor para com as nossas vidas. Queremos sair, Senhor, do ambiente da racionalidade, queremos sair do ambiente da incredulidade, queremos sair do ambiente das dúvidas, Senhor, para saber se Tu estás nesse lugar. Sopre, Senhor, sopre. Sopre fôlego de vida, sopre vida abundante, sopre esperança, sopre cura, Senhor, a começar nos nossos relacionamentos, a começar, Senhor, nessa necessidade que nós temos, Senhor, de que o Senhor seja o nosso pão, que o Senhor seja a nossa maior necessidade, ó Deus. Afinal de contas, Senhor, não são poucas as vezes que, tal qual aqueles dias em que o Teu Filho esteve no deserto, nós também estamos desnutridos, nós também estamos com a nossa alma desidratada, Senhor. Mas sabemos que Tu és a água que jorra do trono de Deus, e aquele que beber dessa água jamais terá sede. Sabemos que Tu és o pão da vida, o pão que desceu do céu, e aqueles que comem desse pão experimentam, Senhor, algo que consegue estremecer as entranhas do nosso ser, porque o Espírito habita em nós e nos convence dia após dia de que temos que ter um espírito de ousadia, temos que ter um espírito, Senhor, disposto a confiar nas Tuas promessas, Senhor. Senhor, queremos respirar aquilo que o Senhor tem para nós, queremos colocar a nossa vida diante das Tuas mãos, Senhor, e dizer: somos dependentes de Ti, Senhor. O nosso casamento precisa de Ti, Senhor. Os nossos filhos precisam de Ti, Senhor. O nosso trabalho, se não for a Tua boa mão, Senhor, nos ensinando a lidar com sabedoria, com as lutas, com as dificuldades, com as decepções, nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ensine, ó Deus, nos ensine a depender e, dependendo, obedecer, Senhor. Livra-nos, Senhor, dessa presunção, dessa intenção, muitas vezes diabólica, Senhor, de acharmos que somos independentes, de acharmos que somos autossuficientes, de acharmos, Senhor, que nós não precisamos de Ti na nossa vida. Que não continuemos, Senhor, esse processo de morte na nossa vida, mas queremos construir processos de vida. Vida que gera vida, que gera vida, que gera vida, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, queremos respirar a Tua vontade em nossas vidas. Queremos respirar, Senhor, os desejos do Teu coração para com o nosso coração, Senhor. Faça a Tua vontade em nós, Senhor. Nós queremos nos render diante da Tua poderosa boa mão, Senhor, que tem nos sustentado, mesmo diante das nossas rebeliões, mesmo diante, Senhor, das nossas resistências. Oh Espírito Santo de Deus, queremos criar neste ambiente um ambiente de transformação de vida, um ambiente de regeneração, mas precisamos exclusivamente que o Senhor nos ajude, porque afinal de contas nós não somos nada sem Ti.
Não somos nada sem Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, agora é o nosso momento de dízimo, né? Que vem bem depois do momento de oração. Mas, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, no versículo 2. Vou ler só um trecho para que a gente dê prosseguimento ao culto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: no meio da mais severa tribulação. Que momento que eles estavam? Na mais severa tribulação. O que eles demonstraram? A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. O que a palavra de Deus diz? No momento de maior dificuldade sua, seja financeira, seja relacional, seja qualquer área da sua vida, qual é a resposta que você dá em nome de Deus? Essa igreja da Macedônia, eles eram bem pobres, bem limitados. E a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe, onde partiu de Atos dos Apóstolos, que foi o nascedouro do formato chamado igreja, começou a passar por dificuldades. E os macedônios, no caso eles aqui, mesmo diante das suas dificuldades, suas limitações, eles não perderam a alegria de expressar a sua generosidade. O que eu quero dizer com isso? Dízimo não é obrigação. Eu sei que tem gente que ama quando eu falo isso, que só vai testificar aquilo que o seu coração já nunca teve, que é fidelidade para com Deus. Então, não estou falando nada de novo. Mas eu não posso falar também aquilo que a Bíblia não diz. Eu não posso prender vocês pelo medo. Eu não posso criar um sentimento de culpa para que você se sinta constrangido. Através do seu dinheiro, você aliviar a sua culpa. Deus não precisa de nada do que você tem. Porque se Deus tiver tudo o que você tem e não tiver o seu coração, e o seu coração estiver num processo de autodestruição, isso dói mais no coração de Deus do que você não dar dízimo na igreja. Amém? Então, se você quer dar ou não, você usa a minha fala do jeito que você quiser. Que a boca fala, o que o coração está cheio, né? Mas 2 fatores aqui me chamam a atenção. Primeiro, a alegria. Gente, eles já estão passando um perrengue danado. Era pobre, mas eles tinham alegria em ajudar quem estava passando por mais dificuldade que eles. Então, se a igreja não entender que dízimo é alegria, se você estiver triste, inseguro, tem dó do seu dinheiro, fique com ele. Porque não vai ser bênção para você não está trazendo com alegria, e não vai ser bênção para a igreja. Nós vamos ficar até com medo de pegar esse dinheiro aí e fazer mal para a gente. Entendeu? Porque se você não der, a obra de Deus vai ser concretizada neste lugar. Comigo ou semigo. Tá certo? Agora, se você tem alegria, você sabe o que você tem que fazer. E a segunda adjetivo que ele fala é generosidade. O que é generosidade? Isso. Você ser bom. Mas por que você é bom? Porque alguém foi bom para você. Então você retribui a Deus aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós só não podemos esquecer que esse pessoal viu alegria e generosidade na mais terrível tribulação. Na sua tribulação você vê o quê? Reclamação, murmuração, incredulidade, dúvida. Que sentimento gera a tribulação que Deus permite, viu? Não há nada que aconteça na nossa vida que Deus não esteja permitindo. Qual é a sua reação? Por isso que nós queremos criar uma cultura de dizimistas e ofertantes alegres e generosos. Sabemos que isso é um caminho. Aliás, o caminho da visão que Deus me deu é um caminho longo. Não é para resultados imediatos, mas é um caminho que Deus me dá convicção dia após dia. De criar cristãos maduros, com senso crítico, que saiba filtrar o que é de Deus e o que é dos homens. Na mais severa tribulação e na sua extrema pobreza, com alegria e generosidade, eles trouxeram à casa do Senhor aquilo que podia abençoar outras pessoas. Tá certo? Então nós temos as nossas informações aqui.
Ah, não está tendo mais live, caiu, né? A live, né? Então. Não, mas aí a gente edita. Você está gravando, edita, né? Não pode ser ao vivo. Então, nós temos 2 contas na igreja. Uma é para a nossa manutenção mensal, que é aluguel, a energia, enfim, o custo fixo da igreja. E nós criamos uma outra conta, tá certo? Onde nós absorveremos, onde nós receberemos as ofertas destinadas exclusivamente à construção do nosso templo. Para quem está chegando há pouco tempo, para quem ainda não conhece ou não participa das nossas reuniões da Manhã com Deus, nós temos 2 terrenos na rua Geraldo Fazio, atrás do novo Jaú Servo, próximo ao Jaú Servo, onde Deus já nos deu, né, um direcionamento que será construído um templo. Não sei se serão em 2, 3, 4, 5 anos. Mas nós, como a palavra diz, nós temos que ser planejados. Temos que ser pessoas que... Obrigado, Rogério. Não, você é meu arquipédia. Planejadores, né? Nós temos que organizar. Então, nós temos essa conta. Então, se você quiser fazer uma oferta específica para a construção do terreno, porque nós acreditamos também, isso é um fator interessante, já vou encerrar o dízimo. As ofertas específicas na Igreja Batista Paz têm que ser usadas para o objetivo específico. Tá certo? Se você deixa a oferta ali, nós acreditamos que essa oferta a igreja pode usar da melhor forma possível na administração e no temor do Senhor. Mas se você dá uma oferta específica, recentemente um jovem que era da Bahia, esteve aqui conosco um tempo, o Paulo, né? E ele nos ligou, né? Me mandou pelo WhatsApp dizendo assim: pastor, eu fui tão abençoado pelo pouco tempo que eu passei na igreja que eu queria fazer uma oferta específica para os jovens. E fez. Então tem que ser usado nos jovens. Eu não posso usar no departamento das mulheres, não posso usar em outro departamento, a não ser especificamente para os jovens. Essa é a forma como nós gerimos as finanças da igreja. Amém? Sendo assim, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você pode sair do seu lugar enquanto cantamos mais uma canção. E se pudesse colocar de pé mais uma vez para cantarmos com muita alegria e temor ao Senhor. Aleluia. Vamos lá? As palmas. Igual a ti não há outro. É impossível. Onde está quem possa confrontar? É invencível. Forte que a morte, Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Se eu vou viver, só quero viver. Se for para Ele, por Ele. Seu amor, o seu amor me fez novo. Ó Rei da glória. Onde está quem possa de ti me separar? Não há nada. Ele é Deus é mais forte que a morte. Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Se eu vou viver, só quero viver. Se for para Ele, por Ele, com Ele. O amor é mais forte que a morte. Ele vive pra sempre. Com Ele eu vou reinar. Se quero viver, só quero
Amém. Vamos orar pelas finanças? Fazia que a gente não faz esse, né? Você que é dizimista fiel nessa casa, que Deus continue derramando bênçãos em sua despensa, nunca lhe falte nada. Você que acredita nesse projeto, que a boa mão do Senhor esteja em tudo aquilo que você fizer, como diz Provérbios 3, né? Quando a gente prioriza as coisas de Deus, nós somos bem-sucedidos. Mas isso é uma relação de confiança. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por cada dizimista e ofertante desta casa. Agradecer, ó Deus, porque desde que essa igreja começou, lá com o pastor Osmar, nunca faltou nada. A tua provisão, Senhor, sempre manifesta, Senhor, quando nós percebemos a tua fidelidade para com este projeto. Mas eu quero pedir para cada dizimista e ofertante desta casa, Senhor, que tem... Sabemos, ó Deus, as dificuldades, sabemos o momento tão conturbado que o país enfrenta, inclusive na área econômica. Esse poder de desvalorização do nosso dinheiro, Senhor, muitas vezes afeta as nossas casas. Mas alguns irmãos têm perseverado naquilo que eles acreditam em Ti, Senhor. Que o Senhor é o provedor, que o Senhor é o dono de tudo aquilo que tem nos colocado nas nossas mãos. Por isso, Senhor, nunca deixa faltar, Senhor. Nunca deixe faltar na vida desses dizimistas e ofertantes fiéis desta casa. Sabemos, ó Deus, que algumas bênçãos que recaem das Tuas mãos, recaem sobre todos, justos e injustos, fiéis e infiéis. Mas existem algumas bênçãos que são específicas, Senhor, que a Tua palavra diz, só para aqueles que lhe são fiéis, Senhor. Que o Senhor continue derramando graça na vida dessas famílias, Senhor. Que o Senhor continue derramando, Senhor, retribuindo o ato de alegria e generosidade que eles têm para com esta casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar os recados rapidamente. Quinta-feira agora nós temos discipulado. Quem está vindo já sabe como que funciona. Nós estamos fazendo um estudo mais aprofundado acerca do Evangelho de João. Como você entender o seu papel como seguidor de Jesus, né? Nessa sociedade, nesse mundo tão diferente que nós temos enfrentado a cada dia. Mas a Bíblia tem nos dado algumas respostas de como ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Então, toda quinta não, uma quinta sim, uma quinta não, nós temos discipulado aqui às 19h30, tá certo? Nós teremos também, vamos ver o que vem primeiro aí, Zé. Tá. Nós teremos uma conferência de mulheres chamada Pérola. É a pastora Pérola que esteve por aqui, não.
É a conferência chamada Pérola, lá em Bauru, na Igreja Restaurar, né? E será nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Então, bate e volta. Vai, né? Fica na conferência e volta. Nós teremos uma van que levará as mulheres. São quantas vagas na van? 31. Hã? São 2 vans, então dariam 32 lugares. Né? Mais conhecido como 31 lugares. Mas se são 16, mais 16? 15 e 16. Então, enfim, são 31 mulheres. E nós vamos priorizar as irmãs da igreja, tá certo? Então, até o próximo final de semana, nós priorizaremos as irmãs da igreja. Caso não preencha as vagas, nós abriremos para as outras irmãs de outras igrejas que queiram estar conosco, porque é oportuno esse valor já são para os 3 dias, não é isso? Tanto para o congresso, quanto para o transporte. Então, se você tiver interesse, né, procure a nossa irmã Laís, tá certo? Que está ali, dê o seu nome, se você quiser parcelar, se você quiser, mas invista na sua vida espiritual. E por que estamos indo para Bauru? Para que nós possamos ouvir de outras pessoas, às vezes, aquilo que Deus tem falado 2 vezes por semana com a gente, né? E a gente, às vezes, não dá valor. Como Jesus já nos ensinou, que o santo de casa não faz muito milagre, né? O profeta, às vezes, não tem honra na sua própria casa. Mas aí vai chegar lá, quem que vem lá? Já sabe as cantoras? Sabe lá, Denise, você que vive frequentemente lá, já não sabe? Camila Barros. Vão para ouvir essa mulher. Essa mulher é poderosa, né? Aí nós homens vamos querer lá uns 500 graus de poder também, né? Não, pega no final. Mas assim, só Cassiane e Camila Barros já vale investimento. Você nunca ouviu essa pastora Camila Barros, ouça. Mulher que tem um viés profético nos nossos dias. Ouça o sermão dessa mulher, mulher de Deus, até onde a gente saiba, não tem nada que desabone, né, a vida dela. Então, por conta disso, nós queremos investir. Nós teremos também uma programação em agosto agora para toda a igreja, que também é lá em Bauru, só que é na igreja Rasgando os Céus, que o nosso irmão Júnior, né, ficou de trazer maiores detalhes, né, para que a gente possa passar acerca do Baruch, que estará fazendo uma apresentação na igreja. Então, também queremos para abrir, expandir um pouco a nossa visão de reino. Então, se você, mulher, quiser participar, procure a irmã Laís, tá certo? Teremos também, em setembro, o jantar na estância, tá certo? Todos os anos, a nossa sede vem com ônibus, com toda a sua liderança, com alguns voluntários, para passar alguns dias de refrigério aqui na estância, como que é o nome? A estância Barra Bonita, né? E eles ficam aqui conosco. Hotel Estância, obrigado, é isso aí. E eles ficam conosco 3 a 4 dias, e num dos dias, o Estância, de maneira excepcional, abre a oportunidade para nós, meros mortais, né, de estarmos lá jantando, né, com os nossos irmãos da sede, onde passamos um momento de comunhão. E aí, se você tiver interesse, é um valor Gente, eu trabalhei várias vezes para tentar falar esse valor, mas é um lugar que vale a pena. É um jantar assim, né? É aquele jantar que você faz, né? Comemorando 25 anos de casado. Pá, né? Mas, de qualquer forma, R$110 por pessoa, tá? Se você quiser, se tiver interesse, você já pode ir se programando, né? Começa a juntar 10 por dia. Mas se você tiver interesse em estar conosco, tá certo? Você nos procure, que será um momento muito interessante, de ótima comunhão para conosco. É que eu fico constrangido, porque eu acho que 110 para uma janta, no meu universo, no meu mundo, entendeu? Mas assim, Teivão, é só carne de primeira, entendeu? Você não vai ter problema com a mandíbula, vale a pena o investimento. E temos mais um evento, só que esse é em novembro, mas para as pessoas já se programarem, né? Nós iremos, isso aí já percebeu qual que é o viés, né? Nós iremos para Termas e Laranjais, em Olímpia, né? Um parque aquático, se não me engano, é um dos maiores da América Latina, e passaremos o dia lá. É aberto para toda a igreja, tá? Não é só para a tribo indígena do Zuhu, né? É para qualquer pessoa que queira estar conosco. Lá o passaporte é 130 inteira,
e R$ 65,00 a meia. Se você é estudante, tem a carteirinha. Se você é idoso, se você é policial, se você é professor e se você é pastor, não. Se você é um desses aí, você paga metade, tá certo? Só o ônibus que é preço cheio, porque o motorista não faz pela metade só porque você estuda na escola, né? Então, se você tiver interesse, nós iremos parcelar em 3 vezes. No dia 15 de novembro, que é a proclamação da República, um feriado, nós sairemos pela manhã, estaremos lá já na abertura do parque, ficaremos até o final, acho que às 17 horas que fecha o parque, e retornamos no mesmo dia para Barra Bonita. Então, olha, se você... Quem já conhece o Termas de Laranjal? Levanta a mão, só. Bom, quem conhece sabe que vale muito a pena, né? Pelo menos eu gosto de estar lá, é seguro, né? Então, se você tiver interesse, procure a nossa irmã Shirley ou a nossa irmã Sandra, né? Que são os jovens que estarão organizando a viagem. Porém, é aberto para toda a igreja. Nós temos 2 opções de ônibus, tá? Um para 42 lugares e um para 56 lugares. Então, se ultrapassarmos 42 pessoas e conseguirmos chegar até 56 pessoas, é o máximo que a gente pode levar, porque no caso, diferente de Bauru, lá será só um ônibus só, tá certo? Amém? Pode parcelar em 3 vezes, pode ficar bem em paz, tá certo? Outra coisa, para terminar. Ontem nós tivemos um evento aqui, né, dos jovens, na programação deles. Eu quero, primeiramente, dar uma palavra de agradecimento pela forma como eles mobilizaram. Me surpreendeu, né? Me surpreendeu. E, assim, eu sempre me pego naquele texto que Paulo fala à igreja de Coríntios, né? Que o trabalho do Senhor nunca é em vão, né? Às vezes é com luta, às vezes é com desânimo. Mas ontem, a hora que eu cheguei aqui, né, para participar da programação e vi, né, tudo aquilo que Deus fez através desse momento de intercâmbio, inclusive com os nossos irmãos da Igreja Batista Filadélfia. O pastor Paulo esteve aqui conosco, eu tive o privilégio de conhecê-lo, né? E que ótima conversa, já estreitamos um relacionamento de reino de Deus. Então, os nossos jovens com os jovens da igreja deles, o pessoal do louvor, os jovens que participaram aí do banquete que foi dado aqui, né? Olha que bênção, bênção mesmo. Então, assim, que Deus possa recompensar cada jovem, cada pessoa que mobilizou, que trouxe o seu pai aqui, né? Era um jantar para que, de alguma forma, homenageasse os seus pais, né? Como é legal, no final, os filhos orarem pelos pais, como é legal ter esse contato, afeto, né? Algo tão extinção nas casas, né? Palavras de autoafirmação, coisa que já não se vê, inclusive nas famílias que se dizem cristãs, onde a gente percebeu essa ação de Deus, né? Como diz Malaquias, o coração dos pais se convertendo aos filhos e o coração dos filhos se convertendo aos pais. Então, é uma palavra de agradecimento, toda a liderança. E agradecer também hoje pela manhã. Hoje nós tivemos uma equipe de guerreiros, né? No tal bife acebolado, né? Então, as irmãs que, nossa, se desdobraram, não tenho nem palavras para dizer, né? Como vocês estão comprometidos com o reino. Não se comprometa com o pastor Heber, não se comprometa com a placa dessa igreja, mas se comprometa com Jesus. Quem ama Jesus serve em qualquer lugar. Quem ama Jesus não fica com o braço cruzado. Quem ama Jesus não vê a oportunidade de ser útil na vida do outro. Então, as irmãs que nos ajudaram aqui, as heróis da resistência hoje aqui, né, quero dar uma palavra de gratidão, e particularmente para a irmã Patrícia, né, que hoje bateu o recorde de prestação de contas, né? Ela, às vezes o pastor pega tanto no pé dela, exigindo, né, alguns padrões na prestação de conta, e hoje era menos de 4 horas, já estava com a planilha, com tudo certinho. Até assustei, né, Patrícia? Depois assim, mas é isso mesmo? Não, pastor, já está fechado, né? Então, assim, aos poucos nós vamos criando uma forma, aos poucos nós vamos criando uma camada que vai gerar a identidade da igreja. Você que não esteve na reunião que a gente faz no último domingo, a gente conseguiu, né, tentar passar para a igreja isso. Aos poucos nós vamos criando o núcleo da liderança, aos poucos nós vamos criando uma identidade, aos poucos nós vamos criando eventos que já se perpetuarão na igreja. Por exemplo, Festa do Milho, já emplacou, né? Então, ano que vem, não sei se vai ter a dança, né, do Juninho ou não, mas nós teremos a Festa do Milho. Então, assim, a igreja vai criando a sua identidade, a igreja vai criando a sua dinâmica, dadas as circunstâncias que nós somos uma igreja formada por pessoas que vieram de várias outras experiências religiosas, várias outras denominações. Então, nós estamos criando é como se a gente colocasse todos nós
no liquidificador e fizéssemos uma vitamina santa de Deus. Vai chegar um momento, e eu como líder acredito nisso, que não verão as nossas diferenças. Verão só Cristo Jesus, independente de qualquer um de nós. Esse é o objetivo da igreja. Mas até que cheguemos lá, é essa peleia mesmo, como diz o gaúcho. Amém? Chamar a pastora Magda. Isso. Logo após chamar as crianças para orar. Gente, você vê que pastor não tem misericórdia, né? Pastor não pode errar, né? As crianças vêm até a frente. Vem, Davi, puxa a fila aí, Davi. Que bom que você está aqui, David. Fico feliz. Seu lugar é na casa de Deus. Que Deus confiou algo precioso para você. Esse menino tem chamado. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, como agradecemos pela manhã, pelo privilégio, mas todo privilégio na tua palavra traz consigo responsabilidades. Responsabilidade da igreja de ensinar as escrituras mais pura possível para essas crianças, mais verdadeira possível. Mas responsabilidade de cada pai, cada mãe aqui, são a eles que o Senhor confiou como herança os seus filhos. São exatamente aos pais que eles têm a responsabilidade de cuidar não só do sustento físico, mas o espiritual, o emocional, para que tenhamos, Senhor, adultos estáveis, saudáveis. Temos vivido dias em que muitos adultos estão enfermos, seja na mente, seja na alma. E nós queremos que essas crianças não precisem passar por processos que muitos que frequentam essa ambiência religiosa se param nessas dificuldades. Que elas possam ser como flechas, Senhor, lançadas diretamente para o alvo. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir lá, Gael, puxa a fila aí. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós, com todos nós, amém? É bom poder compartilhar da palavra de Deus. E é bom poder compartilhar da palavra de Deus com vocês essa noite, sabendo que existe um Deus que provavelmente, no seu grande conhecimento, de alguma forma moveu o Espírito Santo para que pudesse falar no seu coração, para que você pudesse estar aqui no dia de hoje. Nenhuma ação que seja ela bondosa por si é apenas um ato voluntário nosso de bondade. Porque se existe bondade, vem das mãos do nosso Deus, para nós. Então é esse Deus que, através do seu Espírito Santo, impulsiona o nosso coração a buscá-lo. A saber que nós precisamos tanto desse Deus. E precisamos tanto que esse Deus fale conosco. E precisamos tanto estar abertos para aquilo que Deus deseja fazer em nós. A igreja é um grande hospital, onde cada um de nós estamos sendo tratados em uma área. Cada um de nós temos uma área dentro de nós que precisa ser, sim, tratadas, mas não temos apenas uma área a ser tratada, Temos várias áreas a serem tratadas dentro de nós. Porque nesse processo de tratamento de Deus, nesse processo de recuperação de Deus da nossa vida, o que está sendo recuperado? Na verdade, é a imagem de Deus em nós. E essa imagem que Deus deseja fazer dentro de nós, ela precisa ser colocada uma área por vez. Então, normalmente, a gente vem no culto, ou a gente busca em Deus alguma área da nossa vida que está nos causando sofrimento, ou alguma área da nossa vida que nós percebemos que não só está causando sofrimento, mas tem causado sofrimento a outros, ou também alguma área da nossa vida que nós vemos uma grande necessidade de mudança. Aquilo que precisa ser mudado e é mais latente, ou seja, está mais vermelho em nós. Mas isso não quer dizer que nós, como seres inteiros, nós somos inteiros, corpo, alma e espírito. Não temos muitas outras áreas dentro de nós a serem recuperadas. Então, todos nós estamos nesse processo de construção. Todos nós estamos sendo reconstruídos. E essa reconstrução vem das mãos do Senhor para nós. É uma reconstrução da imagem desse Deus dentro de nós.
E é muito interessante porque não só a palavra de Deus, que é a primeira e que inclusive dela surge todas as outras, os outros conhecimentos, porque no Salmo de número 94, na parte B, o salmista ali diz, Deus dizendo para nós, que todo conhecimento é Deus que permite ao homem, é óbvio, o conhecimento que é benéfico às pessoas. Então, eu e você recebemos algo de Deus, inclusive as nossas habilidades, não é para nos servir, é para servir a outros, né? Nós falamos aqui, o pastor falou aqui acerca de construção de um templo. Se a gente quiser essa construção, não basta apenas querer essa construção. Vai ter que pegar pessoas habilitadas para aquilo, não é? Cada um na sua área, na sua locação. Mas cada uma dessas pessoas trarão a sua habilidade para construir aquilo que Deus está construindo na nossa mente acerca de igreja, daquilo que Ele deseja que nós, como corpos de Cristo, como igreja, tenhamos e participamos, né? Para que outras pessoas, porque o objetivo da igreja não é apenas ter um templo, mas é para que outras pessoas venham conhecer Jesus e ter essa mudança de Jesus na nossa vida, assim como um dia nós tivemos, estamos tendo. Então, todos, eu e você, estamos nesse processo de construção. Eu e você estamos nessa caminhada. E esse processo de construção é justamente a santificação. Esse processo, ele vai durar a nossa vida inteira. E essa busca vai depender muito da vontade que eu desejo de mudança, e não só da vontade que eu desejo de mudança em mim, mas da vontade e do desejo daquilo que eu experimentei a princípio, de que Deus já fez um bem dentro de mim, e isso foi tão bom que não pode parar aí. Né? É muito interessante, porque à medida que eu conheço de Deus, Ele não me faz parar e falar assim, já estou satisfeito. Porque se assim já o for, tem alguma coisa errada. Quanto mais eu vou conhecendo de Deus, mais vai gerando dentro de mim um desejo, uma vontade de estar com Ele e de conhecê-lo ainda mais. Gera esse desejo dentro de nós, por quê? Porque essa imagem de Deus está sendo formada dentro de nós. E em colaboração a tudo isso, aquilo que Deus, através da sua palavra, deseja fazer em nós, né? Não só essa palavra, mas também a ciência, né? Através de estudos científicos, né? Através da psicanálise, através da linguagem, através da antologia da linguagem. Eu não vou falar disso especificamente, só para dizer para você que eu estudei para poder falar. Né? Ou seja, não é uma questão que você pega um texto, você pega um assunto e facilmente você vai falar aquilo que você pensa acerca desse assunto. Inclusive, a ciência comprova as Escrituras Sagradas. Inclusive, as habilidades que Deus nos deu, igual eu falei, acerca de construção. Deus, por exemplo, o Rogério está se formando, né? Está se formando agora, em engenharia, né? Aquilo que Deus tem dotado ele, não é para ele, é para ele servir outros. É interessante, né? Ele não vai fazer aquilo que ele quer, da forma com que ele quer, mas é para ele usar para outras pessoas. Assim é nas nossas profissões, não é? Deus coloca em nós algo que a gente tem que servir outras pessoas. Porém, uma das coisas mais difíceis no ser humano, eu vou falar assim até pelo fato de ser essa nossa caminhada, de escutar pessoas e conviver com pessoas, e através das Escrituras poder, de alguma forma, deixar claro aquilo que a palavra de Deus fala, né? Fazer essa leitura de forma com que a pessoa consiga entender aquilo que Deus disse, mas é a mesma palavra que você em casa, você pode lê-la e o Espírito Santo de Deus pode te dar revelação acerca disso. Mas todos nós temos algumas visões acerca do mundo. Essa é uma coisa certa. Nós não somos seres separados, ou seja, a nossa mente é totalmente desconexa do nosso corpo físico. Ou seja, a nossa mente, a nossa psique, ela é totalmente ligada ao nosso corpo. Quer ver um exemplo? Se nós temos uma tristeza, e essa tristeza profunda, o que acontece? Nós choramos, não é assim? A expressão dos nossos afetos é através da lágrima, que é uma coisa física que está no nosso corpo, né? Então, ali é acionado dentro do nosso corpo, dessa parte física. Então, nós somos totalmente ligados. Corpo, alma e espírito. Tudo ligado. Mas é interessante que a ciência, principalmente através da psicanálise, ela fala uma coisa muito interessante, e o que eu vou falar, eu vou mostrar nas Escrituras também, é que cada um de nós vemos o mundo de uma forma. Cada um de nós vemos o mundo da forma com que nós vivemos. Um exemplo.
que nós sempre costumamos falar aqui acerca de família, que nós tivemos um relacionamento muito ruim, aquilo que nós vivenciamos dentro de casa, essa estrutura familiar foi uma coisa muito fora do padrão dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, mas eu sei que não é exclusividade minha e do pastor, de muitos outros aqui, porque quando nós nos tornamos adultos ou quando nós vamos para a nossa fase da adolescência, nós percebemos algumas falhas nos nossos pais, assim como os nossos filhos percebem em nós algumas falhas em nós também, né? E aí nós somos alvo daquilo que eles estão avaliando em nós, não é assim? Lá em casa é assim. Eles avaliam tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, se está em concordância com aquilo que a gente faz e a gente fala. Por quê? Porque é aí que nós temos autoridade naquilo que nós falamos. É óbvio que na fase que os meus estão, que é a adolescência, eles vão pegar justamente naquilo que é o nosso calcanhar. Não sei se já foi assim com você, pai e mãe aqui. Ele já sabe qual que é aquela área a ser direcionada, que eles vão poder tirar alguma coisa de nós. Mas eles estão formando o mundo a partir daquilo que eles estão vendo como exemplo. Então, se você hoje aqui pudesse falar o que é pai para você, por exemplo, que nós falamos de Deus, né? E nós cantamos acerca de Deus aqui, tentamos nos aproximar com esse Deus, que não é somente Deus, mas também é pai, né? Qual é o relacionamento que você tem com ele? É óbvio que o relacionamento com que nós temos acerca de pai é a forma com que nós nos relacionamos com o nosso pai físico, com o pai que nós tivemos. A partir desse momento que nós conhecemos o nosso pai, esse Deus Pai, nós começamos a nos relacionar com ele, mas nós trazemos consigo, nós trazemos conosco esse relacionamento que nós tivemos com os nossos pais. Então, se você teve um relacionamento quebrado, é o exemplo que eu dei, meu e do Weber aqui, nós temos no iniciar desse relacionamento com Deus algumas fissuras nesse relacionamento. Então nós começamos a passar para Deus aquilo que nós tivemos com os nossos pais. Eu estou dando um exemplo apenas, né? Então, será que eu posso confiar em Deus tudo mesmo? Né? Como foi o meu caso. Será que Ele vai estar presente em todos os momentos mesmo? Será que Ele vai estar ali para me apoiar? Será que Ele vai aceitar as minhas ideias e não impor aquilo que Ele deseja? Será que Deus é tudo isso mesmo que falam? Porque, afinal de contas, eu estou relacionando agora com o ser espiritual, mas eu não consigo me relacionar bem com uma pessoa, com o ser material que está aqui. Então, essa questão de eu não conseguir me relacionar com a pessoa que está aqui, eu começo a transferir isso para Deus também. É a mesma forma com que nós nos relacionamos, que nós vemos o mundo. Então, para cada um aqui, vai ter uma definição acerca de pai. Quem é pai para você? Alguém sempre presente. Quem é pai para você? Uma pessoa sábia. Quem é pai para você? Alguém que me fez sofrer. Quem é pai para você? Alguém que me fez sofrer, mas de alguma forma esse sofrimento me aproximou de Deus e essa paternidade de Deus sarou dentro de mim essa necessidade de ter um pai ou uma mãe. Não sei qual é o seu caso. Mas esse relacionamento que nós temos com Deus, ele vai justamente nas fissuras da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, e que muitas vezes faz com que tenhamos comportamentos que a gente fala assim, nossa, não acredito que eu tive esse comportamento. Comportamentos que fogem da nossa mão. Às vezes nós ficamos irritados diante de uma situação. Às vezes nós nos irritamos quando Deus não responde de acordo com aquilo que nós queremos. Lógico que nós não vamos falar para Deus que nós estamos irritados com Ele, mas nós vamos bater nas pessoas que estão próximas, que de alguma forma representa esse papel de Deus na minha vida. Mas nós relacionamos com as coisas, e essa forma de relacionar com as coisas ou com as situações diz o mundo que nós temos. Então, cada um de nós aqui tem mundos totalmente diferentes um dos outros. Por isso que eu disse que a forma com que Deus age na nossa vida é diferente, mas nós temos um todo para Deus tratar na nossa vida. Né? E às vezes o que nós vemos, que eu falei assim, a gente vai tratar aquilo que está doendo muito, aquilo que está nos incomodando, mas o problema não é essas atitudes que é só o iceberg, o problema às vezes é bem mais profundo. Nós podemos dizer isso, por exemplo, quem tem problema com vícios, ou já teve com vícios e saiu dessa situação. É uma coisa recorrente, o problema não é o vício,
O vício, de alguma forma, vem suprir aquela necessidade de vazio por uma falta de resolução na sua própria vida, né? Seja ela ausência, seja ela problemas, mas é uma forma de anestesiar o problema. E isso acontece muito no Brasil, onde o alcoolismo tem um índice muito alto no nosso país. E por ser uma bebida social, né, uma droga sociável, tem destruído famílias, assim como dentro da minha casa também ocorreu, e também na casa do pastor, assim como de alguns também, né? Tiveram, às vezes, na sua infância, um pai que vivia embriagado, e muitas vezes, o problema é o álcool. Não, o problema não é o álcool. O problema é o que leva essa pessoa a ir até o álcool. E, de alguma forma, a beber tanto a ponto, porque o problema, queridos, não é um gole, né? Mas o problema é usar da bebida para esquecer alguma situação, né? E essa bebida, então, me controlar, né? E eu não controlar essa situação, eu usar ela como fuga para uma situação. E na nossa vida nós somos assim. Nós somos como um papel em branco que vai sendo marcado. E é por isso que Deus precisa restaurar dentro de nós a imagem dele dentro de nós. E ele restaurando a imagem dele dentro de nós vai ser uma área de cada vez. Vai ser um processo feito de cada vez. E aí o Espírito Santo de Deus vai fazendo o que? Ele vai identificando dentro de nós as áreas que precisam ser iluminadas e ajeitadas para que Deus haja justamente nessa área. Então o problema nunca é aquilo que parece ser, né? Eu costumo até dizer com a Hebe que quando a gente está conversando com alguém, os primeiros 10 minutos, ela não fala nada qual é o seu real problema. E depois de um tempo que a gente vai começando a observar, a ouvir as pessoas, é que a gente vai vendo qual é realmente a real dificuldade, aquilo que fez com que a pessoa, de alguma forma, nos procurasse, querendo dessa situação uma resposta ou um direcionamento daquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história. A palavra do Senhor é um livro que tem resposta para tudo na nossa vida. E esse livro que tem resposta para tudo na nossa vida, ele nos convida a lidar com responsabilidade acerca das nossas dificuldades. Então, nós podemos ver um outro exemplo, que cada um de nós temos um tipo de mundo dentro de nós. Eu falo de pai, hoje eu tenho essa figura paterna como sendo Deus, né? Eu tenho essa figura específica dentro do meu coração. Porém, ao olhar para o meu pai, eu vejo, ele se tornou assim diante de muitas situações que ele passou na vida. E começando a ver o histórico dele, eu compreendo, não justifica, mas eu compreendo as atitudes dele. E isso quando adulto, quando criança você não compreende. Você só olha para a família do lado e fala, nossa, eu queria tanto uma igual. Né? Queria uma tanto que fosse tão certinho, tão perfeitinho, né? Mas não é assim. Mas nesse processo todo, Deus está sempre ali, tentando restaurar e resgatar essa imagem dele em nós. Por isso que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Ele vai sempre dar oportunidade, independente da família que nós estamos, independente das situações que nós passamos, ele sempre vai nos dar oportunidade de conhecê-lo e ele deseja restaurar muitas coisas dentro de nós, né? E você, por exemplo, com animais, vou dar um outro exemplo, com animais. Você chega numa casa que tem, um exemplo, um cachorro. O que vem na sua cabeça, dependendo do tipo de figura que você tem com o cachorro na sua infância, né? Ou até mesmo na sua idade adulta, você vai falar assim, nossa, todo dono de cachorro fala que o cachorro não morde. Não, é mansinho. Pode entrar, não é assim? É mansinho. Mas se você tem na sua cabeça, ou se você já viu alguma imagem de um cachorro mordendo alguém, o que vem na sua cabeça? Proteção. Logo você fala assim, não vou entrar se não prender esse cachorro, né? Não tem mansinho, até os pequenininhos, né? Eu costumo dizer quando vão lá em casa, eles não têm nem dente. Aí esses dias eu estava pensando, vai que os dentinhos pequenos mordem, né? E aí, vai fazer como, né? Porque é um ser irracional, não é assim? Mas agora, se você já tem uma imagem boa de cachorro, o que você vai fazer? Você vai tocar no cachorro. Você vai lá, vai acariciar o cachorro e você vai ter a sua própria experiência diante daquela situação. Então, o conceito que nós temos dentro de nós determina até as nossas ações acerca das situações que nós vivemos na vida. Um outro exemplo que eu vou dar, só para vocês entenderem, nós já vamos entrar na palavra do Senhor. Eu entrei no relacionamento chamado casamento, pensando, fazendo um teste. Um teste não, vou separar, não é isso.
Mas fazendo um teste com relação à palavra de Deus, mas isso que fala a palavra de Deus, será que isso é real mesmo? Por quê? Porque o que eu tinha vivido era totalmente ao contrário. Então, para mim, casamento, na prática, era uma coisa falida. Não era uma coisa que eu falasse assim, nossa, mas você não acredita? Acredito. Mas o mundo que foi formado na minha mente acerca de casamento era totalmente ao contrário com o que eu via na palavra e que eu via na vida de muitas famílias também, né? Então, aquilo que a gente vivencia é o mundo que nós formamos. Aquilo que nós vivenciamos é o mundo que nós formamos. Por isso que cada um de nós temos que ter as nossas próprias experiências com Deus. Nós não podemos viver de experiências alheias. Nós não podemos viver de experiência do outro. Nós não podemos viver de uma experiência de relacionamento com Deus acerca do outro. Nem de palavras ou de frases de efeito, por exemplo, de Instagram ou de Facebook. Se nós não tivermos uma vida de falar com Deus, você falar com Deus do seu jeito e da sua forma, você não vai se alimentar. Não dá para viver e vivenciar a vida do outro. E isso acontece em vários processos na caminhada do ser humano. Todo ser humano tem, sim, dentro de si áreas que estão precisando da reconstrução de Deus. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser tratadas por esse Deus. Por quê? Porque o pecado entrou na humanidade. E se alguém, disser que não tem erro, que não tem pecado, já está mentindo. Então, todos nós precisamos ter, sim, essa imagem de Deus sendo resgatada dentro de nós. E isso vai ser gradativo, vez após vez. Se você se lembrar, você que já tem alguma experiência com Deus, ou já tem uma caminhada de experiência, não tempo de igreja, porque tempo de igreja não determina relacionamento, e sim o desejo que eu e você temos de conhecer a Deus. É isso que determina o nosso relacionamento com Deus, mas não é o tempo, porque às vezes a gente pode estar sentado sem querer um relacionamento com Deus, só querendo Ele como o gênio da lâmpada, acionando a hora que eu preciso, mas não quero ter um relacionamento com Ele. Porque ter um relacionamento com Deus não é determinar aquilo que eu vou ou não ouvir dEle, né? Aquilo que eu devo ou aquilo que eu quero ou não ouvir de Deus. Mas é aquilo que Ele tem para me falar. Não é um Deus que vem e afaga as nossas falhas, os nossos erros. Muito pelo contrário. É um Deus que de determinadas situações ou de inúmeras formas vai nos levar a ter uma percepção qual é a área dessa vez que precisa ser reconstruída dentro de nós. Então, a ciência, ela trabalha dessa mesma forma com o ser humano. Mas é muito interessante que, por exemplo, pela psicanálise, e eu vou já pedir para vocês abrirem o texto da palavra, ele diz que as pessoas podem mudar aquilo que elas passaram durante a sua vida, ou os traumas que tiveram, ou as situações que tiveram. Quando elas vão falando acerca dos seus problemas e das suas dificuldades, à medida que elas vão falando, elas vão ouvindo aquilo que elas falaram, e ouvindo aquilo que elas falaram, elas vão conseguir reconstruir aquele fator, ou seja, aquela forma com que ela se vê de uma nova forma. Ou seja, já não é mais a mesma pessoa. Eu ouvi aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. E à medida que eu ouvi falando com uma outra pessoa, eu vou reformular essa área da minha vida. Assim como eu dei o exemplo de família e de casamento e de pai aqui. Eu comecei a reformular aquilo que Deus tinha que fazer dentro de mim, com uma conversa com Ele, com uma conversa através da palavra, com uma conversa com pessoas também. E eu gostaria de convidar você a abrir lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Porém, esse ainda não vai ser o texto que nós vamos ler e basear nessa noite. Essa é só uma pequena introdução. Brincadeira. Só para que vocês possam entender. Porque quando a gente está preparando uma palavra, às vezes está tão claro na nossa mente, mas o nosso maior desejo é que a igreja compreenda. Esse é o nosso maior desejo. O nosso maior desejo é que, de alguma forma, Deus possa fazer aquilo que Ele deseja em nós. Então, lá no texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. Vamos ler novamente? Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O texto nos diz assim: ore a Deus, você,
vai lá e fala com Deus. E então, aqui o nome pecado, queridos, o significado dessa questão de pecado é errar o alvo para a sua vida. Algo na sua vida que está em discordância com a imagem daquilo que Deus quer colocar dentro de nós, é errar o alvo para a nossa própria vida. Né? Errar o alvo para aquilo que Deus tem para nós, para a nossa família e através da nossa vida. Então, esse texto de Tiago, ele diz assim que é preciso confessar uns aos outros. Olha que interessante. É preciso falar e falar acerca de si. Não é falar do outro. É falar acerca de si. Essa cura, essa recuperação dessa área da sua vida, à medida que você fala para uma outra pessoa e você ora com a outra pessoa pelo motivo dela, Deus te cura. Porque poderia ter escrito assim nesse versículo: se você orar a Deus, Ele já vai te curar. Mas não é assim. Esse texto diz claramente: se você confessar uns aos outros, né? E orar, e então vai ser curado. Por quê? Porque Deus nos fez seres que relacionam com pessoas. Nós não conseguimos viver isolados. E nós não conseguimos nos sobressair diante das nossas dificuldades isolados. Não é possível nos pastorear sozinho. Não é possível. Não é possível nós chegarmos e falar assim: não, eu já falei com Deus e aí Deus já falou comigo aquilo que é para fazer. Isso não é possível. A Bíblia fala que para nós, em algumas áreas da nossa vida, sermos recuperados é preciso, mas também é preciso ter esse interlocutor, ou seja, essa pessoa que ouve. E essa pessoa seja capaz para aquilo. Capaz em que sentido? Essa pessoa dê frutos também de mudança. Por quê? Porque se não for uma pessoa que esteja dando frutos de mudança, se não for um ouvinte que tenha um direcionamento, que tenha uma postura de vida, o que vai acontecer? Um vai retroalimentar o outro no mesmo erro. Vai ser dois cegos, né? Um cego guiando, outro cego. Para onde que vai? Vai cair, não é? Já viu um bêbado guiando outro bêbado? Como que fica? A gente vê o Teleco todo dia, né? Quando ele arruma os companheiros, um escora na parede de um lado, outro do outro. Né? Quem é que pode falar um pro outro? Cara, hoje você está muito bêbado. Você também está. Não é assim? Não tem como um dar um auxílio para o outro. Por isso que ele vem aí na igreja procurando alguém que seja uma referência. É interessante isso, né? Não é interessante que eu estava falando para Heber? É muito interessante como Deus tem essa capacidade. Como é que o Espírito Santo de Deus tem essa capacidade de trazer uma pessoa? É óbvio que Ele quer que ser o centro das atenções e Ele sabe que nós não o vamos impedir de assistir, mas de fazer bagunça sim, agora Ele já sabe. Não dá mais. Olha, já falamos pro Teleco. Teleco, aqui não é palco para você. Aqui todos nós temos só uma estrela, que é Cristo Jesus. Aqui todos nós estamos para ouvir a palavra de Deus. E quando nós vamos ouvir essa palavra de Deus, é um momento primordial para isso. E nós temos todo o respeito com relação a isso, porque não é qualquer palavra. Não é a palavra da pastora Magda, não é a palavra do pastor Heber, não é a palavra do Senhor. Não é qualquer palavra. Não é qualquer livro, não é qualquer princípio, não é qualquer conceito, assim como a psicanálise ou psicologia pode dar, não é qualquer conceito. É a palavra de Deus, é a carta, é a maior, ou seja, é a carta de revelação do grande amor de Deus por mim e por você. Por isso merece todo respeito, porque diz com relação à nossa vida. A nossa existência, para não vivermos a vida de qualquer forma, para não vivermos a vida na medida da mediocridade. Eu tenho um problema, mas é assim mesmo. Eu vou lidar com ele, é isso aí, né? Vou conviver com isso, ou eu vou colocar no piloto automático e deixar só a vida me levar. Não é isso. Porque o Espírito Santo de Deus, ao nos mover, estar aqui nessa noite, por exemplo, ele tinha já um objetivo. E Deus leva a minha e a sua vida a sério. Deus leva. Deus leva as nossas estruturas a sério. Deus leva os conceitos que nós temos acerca de vida a sério. Deus leva, inclusive, as nossas experiências que nós tivemos, seja em família, seja experiência que nos levou a ter algum vício, alguma dificuldade, inclusive essas relacionais, seja ela qual for, Deus leva a sério. E é por isso que a sua palavra é cheia, recheada de soluções para mim e para você. Soluções. Não é promessa, já estamos chegando quase período aí de política, não é promessa, são soluções. Aquilo que ele fala, ele cumpre. E eu pensava assim, quando eu ouvi Deus falar comigo, e eu ouvi o Senhor falar comigo, eu tinha 12 anos de idade. Então eu não sabia nem o que era a Bíblia. Eu me lembro de meu vizinho me levava na igreja e ele era adventista.
E eles estudavam sempre um livrinho lá. E num desses dias que eu estava com uma experiência muito ruim dentro de casa, eu orei a Deus e falei assim: Senhor, me falaram, porque eu ouvi. Olha que interessante, é ouvir a palavra do Senhor. Me falaram que o Senhor é Pai. Aquilo que eu tenho visto acerca de Pai não é o que condiz com aquilo que o Senhor é. Então eu queria que o Senhor fosse. E uma criança. Por isso que a nossa escola bíblica, não é porque eu estou falando, mas pela nossa vivência, que Deus fala com crianças também. Deus ministra no coração de crianças. E ali, aquele dia, eu ouvi Deus falando comigo. E eu senti o Espírito Santo de Deus sendo ministrando no meu coração. A partir de agora, você tem a mim como referencial. Olhe para mim. Então, eu não buscava mais mendigar os sentimentos do meu pai. Eu não buscava mendigar os sentimentos em algum relacionamento, porque normalmente quando a gente cresce com essas fissuras dentro da nossa alma, isso vai até a nossa fase adulta, porque é muito interessante que aquilo que nós passamos na vida está totalmente ligado com os nossos afetos, com a forma com que nós vemos a vida, com a forma com que nós lidamos com a vida. E graças ao meu bom Deus, eu o conheci e não busquei em pessoas aquilo que somente Ele poderia suprir em mim. Foi o que Deus quis para mim? Óbvio que não. O que Deus quer para cada um de nós são famílias estruturadas. Para quê? Para que os filhos tenham uma base aonde está. Para que lá, sim, na sua fase adulta, eles não tenham tantas situações ou não corram também para fuga de vícios ou outra coisa, inclusive relacionamento, para fugir daquele problema sem resolvê-lo. Então, quando esse texto aqui diz que é preciso com que nós falemos acerca daquilo que precisa, e nós precisamos todos os dias, né? A Igreja Católica, eu acho muito interessante, meu filho falou assim esses dias: mãe, meu amigo falou assim que ele está na data dele ir confessar. E é adolescente, eu acho que ele está fazendo a catequese, essas coisas, né? E hoje é o dia marcado, e ele já estava fazendo na sua listinha tudo que ele tinha feito durante a semana de errado, né? Eu falei: você sabia, filho, que nós temos Jesus todos os dias para isso? Todos os dias, né? Por quê? Porque nas nossas escalas da vida a gente faz algumas coisas, não é assim? A gente não faz algumas coisas que na hora o Espírito Santo já fala conosco, não é assim? É essa graça abundante que Deus dá a todos. E nós sabemos que não é o melhor para nós. E nós temos, através dessa palavra, dizendo para nós: é preciso confessar uns aos outros. Procure amigos na fé. Procure pessoas que você vê que dê frutos. E frutos que edificam. Frutos na vida da pessoa. Porque aqui nós não somos super-homens e super-mulheres. Aqui nós não somos pessoas intocáveis. Não somos pessoas que temos a nossa vida perfeitinha, não. Estamos buscando também. Estamos buscando em Deus crescer para que essa imagem de Deus seja presente na nossa vida. Nós estamos buscando o reino de Deus dentro de nós. Não o nosso próprio reino, não do nosso próprio jeito, mas buscando o reino de Deus em nós. Eu vou contar uma outra coisa. Eu gostaria de já te convidar a abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler um texto. Se você não leu a sua palavra ainda essa semana, uma ótima oportunidade de você prestar atenção e você ler essa palavra. Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 4. Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 4. A imagem que nós temos, muitas vezes dentro de nós, vou contar uma outra experiência que eu tive com uma pessoa há muito tempo atrás. Nós chegamos na cidade de Campo Novo. Eu tinha aberto mão da minha profissão, o Weber também. E nós chegamos para pastorear naquela cidade. E eu tive algumas experiências com as mulheres de lá, né? E eu me lembro que uma vez uma dessas mulheres foram na minha casa e eu estava igual aquele dia de faxineira. Sabe aquele dia, gente, que se alguém pedisse para atender a porta, você não teria condições de atender a porta? Você está com o cabelo enrolado até em cima, com a roupa já, a pior roupa que você ficaria com vergonha, não é? Suja, fazendo uma coisa, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E ela virou para mim e falou assim: nossa, não sabia que você era mulher para isso. Ela foi lá na porta da minha casa. Achava você tão almofadinha. Ai, não tinha essa ideia de você. E aquela hora que ela falou: sério? Eu falei: então entra aqui, vem me ajudar também. E ela, quando nós viemos para cá,
ela faleceu e eu senti uma grande perca dentro do meu coração, né? E eu me lembro, até falei para o Heber assim, se a gente não vivesse num mundo que é tão religioso, eu colocava aquela canção, né? Não sei por que você se foi, tanta saudade eu vou sentir, mas de tristeza eu vou guardar no meu coração. Por quê? Porque pessoas verdadeiras, pessoas que se doam são transformadas. Ela transformou em uma grande amiga. Porque a história dela ela trabalhou demais, não teve tempo para estudar. A vida, às vezes, não deu tantas oportunidades para ela quanto deu para mim de estudar. Embora tivesse uma família quebrada, mas eu pude ter um estudo, eu pude buscar. Com muita luta, mas eu pude buscar. E ela não teve essa possibilidade. Então, ela não achava que conseguia combinar essas duas coisas. E ela foi uma grande amiga nossa, e nós sentimos muita falta dela. Mas a mesma capacidade que ela tinha de falar e ser bem verdadeira naquilo que ela falava, e eu gosto de pessoas verdadeiras, ela também tinha a capacidade muito grande de se arrepender. Aí ela ficava me pedindo perdão todas as vezes. Falando, tranquilo, tranquilo. E aí eu sempre a convidava para fazer parte. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente faz uma ideia de acordo com o mundo que nós vivemos acerca das pessoas. Se eu sofri, ela foi preconceituosa comigo porque ela sofreu preconceito também. Mas, às vezes, o preconceito está dentro de mim. Às vezes, algumas questões estão dentro de mim. E eu passo para as pessoas achando que as pessoas vão me tratar de acordo com aquilo que está dentro de mim. Se eu tive algum sofrimento ou se eu tive algum problema de relacionamento, eu vou passar para as pessoas de acordo com aquilo que está dentro de mim. Ou seja, quando eu falo de alguém, gravem isso, eu falo mais de mim mesmo do que da outra pessoa. Quando eu falo acerca do outro, eu estou falando daquilo que eu penso e da forma com que eu vejo a outra pessoa. Porque normalmente eu não pensaria assim dessa pessoa. Então, se eu tenho essa capacidade de pensar, porque aquilo está dentro de mim. Né? Então, nessa caminhada de experiência é o que a gente tem acerca de pessoas. E eu me lembro que eu falava assim para ela, mas por que você se vê assim? Ela se via muito incapaz diante de todas as situações. Mas Deus, Ele tem essa capacidade de restaurar isso dentro de nós. E eu gostaria de convidar a ler esse texto para que nós possamos só identificar e finalizar acerca de tudo isso que eu falei nessa noite. Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria me pedido e eu lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem com os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não volte mais a ter sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai
procura, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é uma história de uma mulher que tinha aqui dentro de si o preconceito. Aquilo que eu falei, ela via a vida a partir daquilo que ela havia vivenciado. Porque quando ela se depara aqui com Jesus, um homem pedindo para ela água, ela já vê o quê? O relacionamento que ela tem com as outras pessoas. Como é que esse homem pode me dar água? Se nenhum outro pode fazer isso por mim. Então, aqui já é um exemplo. O relacionamento que ela estava aqui pautando com Jesus era baseado nas experiências que ela tinha tido anteriores. E esse preconceito que ela tinha estava dentro dela. Porque ela mal começou a falar com Jesus. E à medida que Jesus vai conversando com essa mulher, é muito interessante que ela começa a arrumar desculpa para tudo. Como que você fala que você vai tirar? Você não está nem com um copo aí, como é que você vai tirar? E aí, quando Jesus dá a solução para ela começa a falar assim, mas como pode? Aí ele começa a falar assim, não, mas eu tenho uma água, então me dá dessa água aí, porque eu não quero... O fato dela era não voltar de novo ali. Mas ela não tinha entendido o tipo de relacionamento que Jesus queria com ela. Olha que interessante. Ela queria ficar na superficialidade. Mas o relacionamento com Jesus é profundo. Jesus sabia que precisava restaurar nessa mulher, tirar dela essa questão do preconceito, primeiramente. É óbvio que existia aqui uma cultura envolvida. Mas Jesus precisava também que ela cresce. Né? O texto fala, porque a partir do momento em que Jesus fala para ela, vá lá e chame o seu marido, aí Jesus foi no cerne da questão. Lembra que eu falei que às vezes as pessoas falam 10, 20 minutos sem ser o grande problema que elas estão passando, a situação que elas estão passando, que precisa ser restaurada por Jesus? Assim aconteceu aqui com essa mulher. Ela queria deixar isso naquilo que fosse superficial. Mas as atitudes dela que nós lemos aqui nesse texto, se você já não leu a palavra durante a semana, agora você já leu, né? Quase um capítulo inteiro, né? Faça uso disso, leia durante a semana, faz bem para nós, faz bem para nós. E essa mulher aqui, ela então é alertada por Jesus, mas é interessante, porque ela não queria aprofundar o seu relacionamento. Ela não queria aprofundar aquela conversa ali com Jesus, porque Jesus ia pegar lá na área primordial que ele foi para fazer. Ele precisava restaurar dentro dessa mulher a dignidade. De que ela estava buscando algo que não iria satisfazer a vida dela. Que ela estava buscando nos relacionamentos carinho e amor. E isso não podia jorrar de dentro dela vida, água viva. Mas aquilo que Jesus tinha para colocar dentro dela era algo verdadeiro. Era um amor que brotaria dentro do coração dela e que jorraria para as atitudes dela e para o comportamento dela também. Aquilo que Deus precisa fazer dentro de nós é sarar, curar, restaurar a imagem de Deus dentro de nós, que vão reverberar nos nossos comportamentos, nos comportamentos que nós temos, nas atitudes que nós temos. E essa mulher aqui é um exemplo típico desse. Então, quando Jesus começa a falar com ela e que Jesus fala para ela e vai no cerne, o que Jesus está falando para ela? Jesus está destruindo a imagem que ela criou acerca de si mesma. Jesus começa a destruir através das palavras que ele começa a questioná-la, que ele começa a dar as respostas para ela, as indagações que ele começa a fazer, ele começa a suscitar aqui na mente dela, ele começa a deixar em alerta na mente dela que algo precisava ser curado dentro dela. Haveria de destruir algumas barreiras para que Jesus pudesse entrar neste coração e dar satisfação de vida. Ela queria felicidade. E a felicidade que ela queria, ela estava buscando de braço em braço. E ela não teria essa felicidade que poderia jorrar todos os dias. Jesus queria dizer a essa mulher que eu te basto. A alegria que eu posso colocar dentro do seu coração vai reverberar para os seus afetos. Para aquilo que está machucado em você. O texto não fala quem era, como ela foi criada, não fala nada disso. Mas a presença de Jesus haveria de restaurar tudo aquilo que havia sido perdido no decorrer da caminhada, no decorrer da vida dessa mulher. E assim ele faz conosco. Ele vai nos restaurando daquilo que está dentro de nós. E não fora, não apenas superficial. Mas não é um Deus de mágica. Porque essa mulher, quando depara aqui com um profeta, ela fala, ele é profeta. Ou seja, ele revelou. Olha só, a questão da revelação. Todo mundo gosta, né? Até essa mulher, não é? Todo mundo gosta de uma revelaçãozinha.
né? Afinal de contas, vai ser tudo prontinho. E Jesus a chama. O Jesus a chama ainda mais. Ela falou assim, não é isso. Eu não quero dizer apenas o que você faz, não é isso. Acho que se Jesus pudesse discorrer mais acerca desse assunto aqui na Escritura, não é somente isso. Jesus queria ir mais profundo. Jesus já chama para tomar a responsabilidade da sua vida. Quando Jesus nos chama para perto, e Ele vai nos iluminando áreas do nosso coração que precisam ser reconstruídas, Ele nos torna responsáveis para sairmos dessa situação. Ele nos faz ver a situação e nos ajuda a agir de acordo com aquela situação. E agora nós já somos responsáveis por aquilo que Ele revelou a nós. Porque é preciso que vivamos de acordo com aquilo que nós já aprendemos do Senhor. Porque senão nós ficaremos meninos na fé. Nós não atingiremos essa maturidade de sermos transformados por esse Deus. Com essa palavra que dia após dia é dita e é lida aqui, de um Jesus que transforma a vida, de um Jesus que transforma caráter, de um Jesus que olhando para mim e para você sabe aonde a imagem dele precisa ser reconstruída dentro de nós, e ele vai lá no cerne, é como se fosse uma lanterna, ele vai lá no cerne e iluminando para nós. Ele ainda diz acerca na sua palavra em João, que sem ele nós não podemos fazer nada, ou seja, nós precisamos nos alimentar dele para vencer aquilo que é difícil para nós. Nós precisamos deste alimento, e nós precisamos deste alimento espiritual, porque Deus é espírito, né? E é importante que nós o adoremos em espírito e em verdade, porque à medida que nós nos aproximamos de Jesus, nós conhecemos a Ele, que é a verdade, e essa verdade nos liberta para sermos livres, para termos a imagem de Deus resgatadas dentro de nós, para aquilo que Ele criou a mim e a você, para glorificar o nome dEle. Aí os vícios não têm mais a capacidade de nos dominar. As nossas dores do passado não têm mais a capacidade de nos dominar, mas Deus vai fazendo isso uma área de cada vez. Ele vai nos ajudando a ver áreas e situações que nós precisamos mudar, mas é óbvio que não vai ser tudo de uma vez só, mas é um Deus que, vendo em nós esse desejo, essa vontade de mudança, Ele faz por nós. Por isso que Ele diz que sem Ele é impossível fazer, porque nem mesmo quando nós estamos conscientes das áreas que nós precisamos mudar, e daquilo que Deus precisa fazer dentro de nós, e normalmente aquilo que Deus precisa fazer dentro de nós é para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas que estão ao nosso redor sejam abençoadas, porque à medida que eu e você buscamos de Deus ter a imagem dele, as pessoas que estão ao nosso redor serão abençoadas, os nossos relacionamentos serão abençoados, nós teremos relacionamentos sadios e não perfeitos, mas teremos relacionamentos sadios. Por quê? Porque nós reconheceremos as nossas falhas, as nossas dificuldades, estaremos cientes de que eu e você somos um projeto em construção. Eu e você estamos nessa caminhada. Eu e você somos chamados por Deus todo dia para dizer, olha, precisa ir fazer algum ajuste aí dentro da sua vida. Eu preciso resgatar a minha imagem aí dentro de você. Aquilo que nós temos acerca dos outros ou de nós mesmos, é Deus que precisa refazer dentro de nós. E esse Deus tem a capacidade de refazer áreas da nossa vida que nós nem imaginamos. É preciso se abrir para Ele. É preciso chegar diante desse Jesus e se abrir para Ele, porque a iniciativa vem desse Deus para nós. E esse Deus quer um relacionamento profundo. Essa mulher aqui foi impactada. E quando ela foi impactada aqui por essa verdade, Jesus a chama e fala assim, não, eu não quero ser somente o profeta que revela aquilo que você está fazendo. Não é isso. É preciso que você creia. Porque existe uma verdade que vai te libertar. Existe uma verdade que vai te libertar a ponto de você não ficar mendigando situações, mendigando sentimentos, mendigando. E essa situação de mendicância cansa, não cansa? Você ter que fazer aquilo para agradar as pessoas, ou querer fazer para manter um relacionamento, ou para ter o amor de alguém, isso cansa. E Jesus nos convida, através desse texto aqui, a sermos verdadeiros com Ele. A abrir a nossa vida para Ele, a abrir as áreas da nossa vida para Ele e dizer, Senhor, eu estou aqui. Faça a reconstrução que o Senhor deseja fazer em mim. Porque nós criamos mundos que somente Deus pode destruir. Nós criamos mentiras acerca de nós mesmos.
E nós criamos mentiras acerca de nós mesmos que nos destrói, que macula, ou seja, que suja a imagem de Deus em nós. Suja por quê? Porque não é isso que Deus pensa a seu respeito. Porque não é assim que Deus te vê e nem é assim que Deus vê o outro. E Deus transforma não só a nossa mente, mas também o nosso coração. Porque a nossa boca vai falar daquilo que está cheio o nosso coração. Nós não falaremos daquilo que não está dentro do nosso coração. E a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E é isso que Jesus deseja restaurar em nós. Essa mulher aqui, ao se deparar com Jesus, não foi qualquer pessoa. Ela teve os seus preconceitos, ela teve as suas dificuldades de relacionamentos. Quantos de nós não temos dificuldades, às vezes, de lidar com o Jesus verdadeiro? De um Jesus que confronta. De um Jesus que diz, olha, eu preciso sim mudar. Eu preciso, e só eu tenho a capacidade de moldar você para o seu próprio bem. Não é para o bem de Deus, porque Ele já é bom. Ele já tem toda a bondade com Ele. Mas é para o nosso próprio bem. Então, todos nós aqui estamos nesse processo de reconstrução. E é um Deus que quando vê aquela chaminha, mesmo que seja já apagando. Já viu um graveto? Quando você vai tirando da fogueira, ele não vai ficando preto? Quando Deus vê pelo menos aquela chaminha, bem pequena, Ele não quebra, Ele não apaga, Ele reacende. Mas é preciso ter essa chama. É preciso pedir para esse Jesus fazer algo dentro de nós. E Ele tem essa capacidade de fazer jorrar água e água viva dentro de nós. De forma com que nós consigamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que faz sentido. Uma vida que vale a pena. Uma vida que você fala assim, meu Deus, obrigado pelo dom da vida. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito e que o Senhor fez em mim. Uma vida que eu olhando para as pessoas que estão ao meu redor, eu sei que de alguma forma eu marquei essa pessoa. Que de alguma forma ela conseguiu ver Jesus em mim. Eu gostaria de convidar a fechar os seus olhos, que nós possamos orar e falar com Deus. E pedir para que esse Pai, esse Deus de graça, esse Deus de bondade, restaure sim. Destrua as mentiras, destrua as palavras que muitas vezes nós criamos acerca de nós, acerca dos outros. E que Ele nos destrua justamente para nos encontrar. Para encontrar a nossa essência, para trazer à nossa mente a responsabilidade daquilo que precisa ser mudado. E a agir de acordo com isso. É um Jesus que nos chama para perto. Eu e você temos uma filiação. Eu e você temos uma paternidade. E essa paternidade está em Deus. Eu e você temos local de origem. E é essa experiência com Jesus, é essa experiência com Deus que nos muda e nos transforma. Tudo aquilo que você acha que é impossível para você. Tudo aquilo que às vezes uma circunstância, uma situação pode ter te machucado a tal ponto. Que você ao lembrar dessa situação, você se vê pequeno demais. Tão inseguro ou inseguro demais. Às vezes carente demais, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que esse Jesus, esse mesmo Jesus que falou com essa samaritana está aqui. É um Jesus que quebra, sim, quebrou o preconceito daquela época. Mas o texto diz que era necessário. E hoje se faz necessário passar no seu coração aí. Hoje se faz necessário esse Jesus entrar no seu coração e arrancar de ti todas as palavras frívolas, tudo aquilo que não te faz bem. Porque de tudo aquilo que nós falamos, nós prestaremos conta com Deus. Tudo aquilo que nós falamos é o que a palavra de Deus diz. Que todas as palavras frívolas, todas as conversas inúteis, nós prestaremos conta com Deus. Mas esse é o momento de abrir o nosso coração. E pedir para que Ele destrua, assim, essas palavras dentro de nós. Que às vezes nós formamos em nós, ou para nós, ou para o outro. Mas é um Jesus que recupera a imagem dele dentro de nós. É esse Jesus que está aqui nessa noite. Pai querido e amado, olhe para o coração dos meus irmãos aqui. Eu não conheço cada um na sua individualidade. Isso não importa. O que importa é que o Senhor conhece, assim como me conhece. Assim, ó Deus, como tenho me entregue dia após dia. Ó Deus, que assim sejam meus irmãos aqui nessa noite. Que se entregue nas suas mãos. Se entregue, ó Deus, nessa consciência de que nós estamos sendo reconstruídos. Que se não fosse a Tua graça, ó Deus, já seríamos destruídos. Que se não fosse a Tua graça agir, ó Deus, em nós, o que sobraria de nós? Oh Pai, ajuda-nos, ó Deus, a nos aproximarmos mais de Ti. Não sei, ó Deus, se porventura há, Deus, alguém em nosso meio que
que tem tido tanta dificuldade a lidar com algum vício, algum pensamento que tem destruído e maculado a imagem do Senhor. Que eu te peço é que o teu Espírito Santo possa estar entrando, ó Deus, em ação, porque através do teu sangue purificador é capaz de limpar, curar e purificar. Que o Senhor, ó Deus, possa estar derramando nesses corações esse espírito de coragem, de ousadia, para vencer toda e qualquer situação que possa estar destruindo, ó Deus, a vida dessas pessoas, para que possam viver, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor nos criou, para glorificar o teu nome. Que possamos viver, ó Deus, de acordo com aquilo que tu criou, ó Deus, a imagem do Senhor sendo resgatada dentro de nós. Ajuda, Senhor, ajuda sim. E ouça, Senhor, a oração que cada um faz aqui, no seu secreto, com um coração sincero diante do Senhor. Amém. Vamos cantar essa canção ao Senhor. Fique de pé, por favor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Cantamos ao Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos cantar És fiel. Declare ao Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Amém? Essa fidelidade que nos garante que aquele que começou a boa obra há de terminar tudo aquilo que Deus já tem determinado para a sua vida. Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos encerrar esse culto. Pai querido, nós te agradecemos pela palavra, pelo louvor. Agradecemos por essa oportunidade de abrirmos o nosso coração para que de alguma forma possamos ir além da superficialidade, além do modo raso de viver. Nos leve, Senhor, a águas mais profundas. Nos leve, Senhor, a esse lugar onde, através do amadurecimento, nós possamos experimentar essa vida plena que o Senhor tem para nós. Leva-nos para nossa casa em paz, leva para nossas casas na certeza que o Senhor já preparou bênçãos, já preparou tudo para nós na semana que virá. Livra-nos, Senhor, da tentação, livra-nos do perigo, livra-nos, Senhor, do homem mau. Guarde a nossa casa, guarde os nossos negócios, mas que através da Tua fidelidade nós possamos enxergar a Tua bondade em tudo que viermos a fazer. Que o grande amor de Deus, que a graça que há em Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém? Deus abençoe, uma boa semana para você.